Romanos 3, versículos 25 e também o versículo 26. Diz o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo, Deus, seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 25 e também o versículo de número 26. Então que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Causa e necessidade da expiação. Através desse tema, a gente tem como objetivo mostrar que Jesus Cristo é o nosso único caminho, é o único meio que nós temos, não só para experimentarmos a salvação, mas também como consequência disso, desfrutarmos da comunhão com Deus, da comunhão com o nosso Senhor. Então, é por isso que nós iniciamos, na verdade, uma série de 3 lições ao todo, que vai ter como título esse tema. Que tema? A expiação ou a morte de Jesus Cristo. E a partir disso, nós chegarmos a essa compreensão, a esse entendimento que sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há comunhão com Deus. Não foi sem razão, não foi sem motivo que o próprio Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não foi sem razão também que o apóstolo Paulo ele falou: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, é baseado nisso que nós estamos tratando esse tema, o tema da expiação de Jesus ou da sua morte e morte substitutiva, morte vicária, morte em nosso lugar. Inclusive, foi essa a definição que nós demos na semana passada para esse termo, para essa expressão expiação que nós estamos a tratar. Ou seja, é a obra que Cristo realizou não só durante a sua vida, mas também é a obra que Cristo realizou através da sua morte. Para quê? Para nos proporcionar a salvação, para nos proporcionar a redenção. Em linhas gerais, a palavra expiação significa justamente isso: a morte substitutiva que Cristo ele teve por nós na cruz, mas não só isso, toda a sua vida dentro desse objetivo de nos redimir, de nos salvar, de nos libertar, de pagar assim pelos preços dos nossos pecados, das nossas transgressões. Então, na semana passada, a gente trabalhou um pouco dessa definição. Que definição? Do que seja expiação. Contudo, na semana passada também, a gente trabalhou um segundo ponto, vamos assim dizer, dessa aula: a causa e a necessidade de expiação, que foi a causa em si. Ou seja, o que foi que provocou, o que foi que originou, vamos assim dizer, essa morte, essa vida de Cristo em nosso favor. E a gente observou que foi o beneplácito, o bom prazer do nosso Deus Pai. E aí nós chegamos à conclusão que, em relação à salvação, o Deus Trino, ele participa de maneira igual. Não só a pessoa do Pai, mas também a pessoa do Filho, mas também a pessoa do Espírito Santo, para que assim a gente possa evitar erros relacionados à nossa compreensão, que muitas vezes visualiza apenas o sacrifício de Cristo como responsável pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados, quando na verdade não foi apenas o sacrifício de Cristo, mas acima de tudo a bondade de Deus que proporcionou, que planejou esse sacrifício em nosso lugar. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, ficou para a gente terminar de trabalhar em termos de lição esse terceiro ponto, que tem como título a necessidade de expiação, a necessidade da morte substitutiva de Jesus Cristo em nosso lugar, a necessidade do sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor para nos garantir e garantir a salvação.
Foi por isso que aí, na lição que os irmãos receberam, dentro do item 3, você vê necessidade de expiação. Por que Cristo teria que morrer? É uma pergunta, porque muitas vezes a gente não pensa nisso. Muitas vezes a gente não considera essa realidade, mas essa pergunta, meus irmãos, esse questionamento, minhas irmãs, é extremamente importante, é extremamente relevante para nós compreendermos todo o plano de salvação. Por que será? Que era obrigatório Cristo viver uma vida santa, Cristo morrer uma morte injusta, para que somente a partir disso eu, você, todos nós tivéssemos hoje o privilégio do perdão dos nossos pecados, o privilégio do acesso a Deus, o privilégio da comunhão com o Senhor, o privilégio de podermos fazer parte da família de Deus. Será que não existia uma outra forma? Será que não existia uma outra maneira para poder solucionar esse grande problema no qual nós estávamos inseridos por causa dos nossos pecados? Será que necessariamente, será que obrigatoriamente Cristo e somente Cristo deveria vir para que a partir da sua vida, a partir da sua morte, nós pudéssemos assim experimentar da salvação? A resposta é sim. Somente através de Jesus Cristo, e ele teria que obrigatoriamente vir. Caso contrário, meus irmãos, minhas irmãs, não haveria outra forma de salvação, não haveria outra forma de comunhão com Deus. E diante disso a gente pode se perguntar, mas por que isso? Em termos mais detalhados, mas por que isso? Em termos mais esmiuçados, vamos assim dizer, porque somente através de Cristo a gente tem salvação, a gente tem comunhão com Deus. Então é para tratar deste ponto que a gente vai trabalhar a nossa aula na manhã de hoje, a necessidade da expiação, porque Cristo teria que morrer. Tá certo, meus irmãos? Tá certo, minhas irmãs? Então a gente fez um apanhado geral da nossa aula na semana passada. De certa forma a gente meio que introduziu a nossa aula já hoje dentro daquilo que a gente vai ver. Só que, antes da gente seguir na nossa aula, eu queria ver da parte dos irmãos, dentro disso que a gente revisou, dentro disso que a gente levantou, que vai ser trabalhado com mais detalhes, se há alguma dúvida, se há alguma pergunta, a gente já pode começar a partir daqui a nossa aula propriamente dito. Podemos, meus irmãos? Podemos, minhas irmãs? Sim? Então vamos lá. E aí você tem, seria possível, na lição, aí logo no primeiro parágrafo do terceiro ponto, seria possível outra forma de salvação a parte do sacrifício de Jesus Cristo? Meus irmãos, minhas irmãs, para podermos responder de maneira satisfatória a essa pergunta, a esse questionamento, a gente precisa considerar o estado, a condição do homem após a queda de Adão, após o primeiro pecado que nós vemos registrado lá no capítulo 3 de Gênesis. É por isso que não há como a gente poder ter uma compreensão correta, não há como podermos ter uma compreensão certa da nossa salvação sem que a gente tenha primeiramente uma visão correta da nossa situação pecaminosa, daquilo que aconteceu conosco após a queda de Adão. É por isso que quando você trata sobre a doutrina da salvação, existem muitas polêmicas, e boa parte dessas polêmicas, elas são resolvidas se você tiver um conhecimento mais claro, mais nítido, mais bíblico do que foi o pecado e das consequências que o pecado ele gerou, não só na vida de Adão, mas como consequência gerou na vida de toda a raça humana, de toda a humanidade. E é justamente nesse sentido, meus irmãos, é nesse sentido, minhas irmãs, que a Bíblia, veja, a Bíblia não tem, em hipótese alguma, ilusões românticas sobre o real estado, sobre a real condição espiritual do ser humano, ou seja, da raça humana. Quando a gente volta os nossos olhos, quando a gente volta a nossa atenção
para as Escrituras Sagradas, para a Palavra de Deus, a gente percebe que, apesar do homem, no caso lá, Adão, ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ter sido criado numa condição de santidade, o pecado corrompeu, não foi parcialmente, não foi em boa parte, mas o pecado corrompeu completamente o ser humano. Então você tem que partir desse pressuposto, você tem que partir dessa realidade, porque às vezes quando a gente fala de queda, as pessoas pensam que foi apenas um tropeção. Não, foi uma queda mesmo, onde o homem se espatifou, usando aqui uma linguagem popular, no chão em termos espirituais, de sorte que nele, no ser humano, hoje, não há nada espiritualmente bom. Eu faço esse destaque, nada espiritualmente bom, ele está de um todo corrompido. E a Bíblia, ela é muito clara, a Bíblia, ela é muito enfática em retratar essa triste realidade na qual o ser humano se encontra. Vejam aí, livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Olha só como a Bíblia descreve o homem, não negando que ele foi feito perfeito, não negando que ele foi feito de santidade, porém houve o episódio da queda, que mudou completamente a situação. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Olha só o que o sábio Salomão falou em relação à condição humana pós-queda. Essa foi a conclusão a que o próprio Salomão chegou. Olha só, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Todos abriram esse texto? Todos abriram essa passagem? Olha só. Eis o que tão somente achei. Salomão fazendo a sua observação na raça humana, fazendo sua observação em relação às pessoas. Que Deus fez o homem como? Que Deus fez o homem? Mas aí a história não acaba aí. Mas ele se meteu em muitas, e nós podemos dizer aqui, em muitíssimas astúcias. A Bíblia fala, meus irmãos, que a mente do homem está corrompida, o coração do homem é indesejoso em relação às coisas de Deus, os seus pés, eles são contumazes em relação a contrariar a vontade de Deus. Esse é o estado no qual se encontra a raça humana. Abram aí, por favor, livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Eu sei que esse ensinamento que a Bíblia faz, essas afirmações que a Bíblia faz, elas se chocam com a visão que as pessoas querem dar do ser humano, dentro daquela autoestima, dentro daqueles, entre aspas, valores que o homem possui. Isso pode até acontecer em termos humanos, em termos de alguma qualidade, no que diz respeito às coisas desse mundo, mas espiritualmente falando, o homem, ele está numa situação desgraçada aos olhos do Senhor. Olha só o que é o ser humano. Olha só o que é o ser humano. Salmo 14, versículos de 1 até o versículo 4. É interessante porque essa descrição bíblica, ela se choca até mesmo com algumas pregações, falsas pregações que a gente vê hoje, onde muitas vezes se quer enfatizar determinadas características espiritualmente falando positivas do homem, como se a salvação fosse apenas um complemento, algo que ele precisasse complementar da sua vida. Não, a salvação é a maior necessidade, a maior carência que um ser humano tem nesta vida, a maior. Então não é um complemento para ele, não, é a necessidade completa que ele tem, e é justamente por causa disso. Olha só, Salmo 14, verso 1 até o versículo número 4, e é justamente nisso aqui, meus irmãos, nisso aqui, minhas irmãs, consiste o nosso evangelismo. Isso não é politicamente correto, não, e nunca vai ser, mas a grande verdade é que a gente só evangeliza, a gente só apresenta as boas novas do evangelho quando, primeiramente,
a gente coloca o homem a se conscientizar da sua realidade. Qual é a realidade? Ele é um pecador, ele está numa situação espiritualmente falando desgraçada perante os olhos de Deus, e diante dessa condição não há outro fim para ele senão a condenação. Depois que você fala isso e que o homem toma consciência dessa necessidade, aí você vai apresentar o quê? As boas novas de salvação. Esse não é o final da história. Tem um outro lado. Que outro lado? Apesar de tudo isso que você é, apesar de tudo isso que você faz, Cristo ele veio salvar e mudar a sua vida. É assim, meus irmãos. É assim, minhas irmãs, que a gente evangeliza. Aqui me lembro do método, que Lutero ele utilizava na sua igreja em relação à questão do ensino. Ele fazia, vamos assim dizer, a consideração de dois aspectos. De manhã, ele falava sobre as exigências da lei de Deus, para colocar no homem esse senso de temor, essa visão de necessidade que ele tinha de salvação, e à noite ele falava de quê? Da graça. Então veja que ele meio que completava, falava da lei, as exigências de Deus, da graça, para que a gente possa obter a salvação. Então é aqui que reside uma sadia pregação do Evangelho. Quem é um homem carente de salvação, e a partir disso Cristo ele veio proporcionar salvação. Isso é evangelização, no seu sentido bíblico. Olha só, é Salmo 14, versículos de 1 até o versículo 4. Olha só, diz o insensato no seu coração, não há Deus. É interessante, né? Não é que o ateísmo exista, não, mas que o homem ele quer incutir no seu coração que existe ateísmo. Isso por uma razão muito simples. Se você procura, ou se você destrói a existência de Deus, você vai encontrar uma porta aberta para praticar toda e qualquer iniquidade. Porque na medida em que não existe um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que exige santidade, então você pode fazer qualquer coisa. É justamente por causa disso que os ateístas, eles gostam de trabalhar esse aspecto. Porque na verdade, ateísmo, meus irmãos, minhas irmãs, é uma religião que procura anular Deus para que o homem dê vazão a todos os seus sentimentos, a todas as suas vontades. Então é por isso que o homem procura incutir no seu coração essa ideia. Que ideia? Não há Deus. Ele sabe que há, mas ele procura incutir, porque incutindo essa ideia, ele tem assim uma porta aberta para viver na iniquidade. E o salmista, no caso Davi, ele prossegue dizendo: corrompem-se, no caso o insensato, e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Então veja que o homem ele é inabilitado para fazer qualquer tipo de bem espiritualmente falando. O homem não pode fazer nenhum tipo de bem espiritualmente falando? Não. Ele precisa primeiramente passar pelo processo de regeneração. É por isso que a gente não pode, por exemplo, sugerir aquelas pessoas que não têm Deus na sua vida que orem a Deus em determinadas circunstâncias adversas na sua vida. Por quê? Porque Deus não ouve a oração dela. Não, Deus não ouve. Isaías fala acerca disso. Qual é a oração que Deus ouve do pecador? A oração de arrependimento. Salvo essa condição, ou salvo esse tipo de oração, ele não escuta. Então não adianta, meus irmãos, não adianta a gente aconselhar as pessoas nesse sentido, porque não existe bem espiritual nele. Então Deus não vai ouvi-lo, a não ser que seja uma oração de arrependimento. Então ele não pode fazer o bem. Versículo 2: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Não há entendimento de Deus. Não há busca de Deus. Isso é que a gente vê, meus irmãos, em relação à vida das pessoas. Quando você conversa com ímpio, com 2 minutos de conversa, você chega a essa conclusão: se conversa sobre tudo, menos sobre Deus e as coisas espirituais. Esse é o tipo de linguajar, esse é o tipo de tema que não passa na vida das pessoas sem Deus. Elas não gostam, elas não querem isso. Essa é que é a grande verdade. E o salmista faz a comprovação desse triste fato. E ele complementa, versículo 3: todos se extraviaram, todos, e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
Verso 4: acaso não entende todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Então aqui o salmista Davi, ele faz esse triste diagnóstico, espiritualmente falando, que retrata com fidelidade aquilo que é o homem, conforme a descrição bíblica, pós-queda, pós-pecado. E aí eu falo, na última frase do parágrafo 1, em uma condição como essa, a condenação, melhor dizendo, era certa, e somente um substituto perfeito poderia adquirir o perdão de Deus. Percebe, meus irmãos? Percebe, minhas irmãs, que sem Cristo não há salvação? Por causa dessa condição do homem. Porque, no máximo, o que cada um de nós pode fazer é pagar eternamente pelo preço dos nossos pecados. A gente precisa de alguém fora de nós, diferente de nós, no sentido de quê? De não ser um pecador como nós somos, para que ele, somente ele, possa sofrer as penalidades que nós sofreríamos por causa dos nossos pecados, e assim, somente assim, adquirir a nossa salvação. Então, quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Por isso que, obrigatoriamente, necessariamente, Cristo teria que vir e expiar, pagar o preço, pagar as penalidades do nosso pecado. Então, segue a lição. Talvez possamos questionar: Deus não poderia perdoar os homens pura e simplesmente caso visse neles, nos homens, o arrependimento? Não, porque precisava que Jesus morresse. Por quê? Por quê? E a gente vem com a resposta a partir de agora. E qual é a resposta? Vamos lá. Meus irmãos, minhas irmãs, o fato é que Deus, Ele não tolera pecado. Nós precisamos ter uma visão mais clara. E a gente já viu isso aqui em estudos anteriores. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é justo. E pelo fato de Deus ser santo, pelo fato de Deus ser justo, Ele não tem nenhuma conivência, nenhuma tolerância com o pecado. É tolerância zero. É tolerância zero. A grande questão é que muitas vezes a gente procura medir Deus por aquilo que nós somos. Aí é complicado. Porque, como seres humanos que nós somos coniventes com o pecado. Com os nossos próprios, que a gente procura dar justificativa. Quem é que não faz isso? De certa forma, isso é herança de Adão, né? Uma herança adâmica, sempre justificar os pecados. Então, todos nós que somos seres humanos, somos assim por natureza. Todos nós. Mas o grande problema é quando a gente começa a enxergar Deus dessa maneira, a gente acaba distorcendo o caráter, a personalidade de Deus, que em suma é santo, em suma é justo e por isso, repito, não tem nenhuma tolerância com o pecado. Vamos ver? Abram aí, por favor, não todos os textos, não vai dar tempo de vermos todos os textos, mas vamos abrir, por exemplo, no Salmo 5. Abram aí, por favor, o Salmo 5, a gente está mais próximo dele. Na lição que vocês receberam, no material que vocês receberam, você vai encontrar aí vários textos, viu? A gente não vai fazer a leitura em todos eles, porque não vai dar tempo, mas fica aí como uma sugestão de leitura, para você poder aprofundar mais essa questão, essa verdade. Salmo 5, versículos 4 e 5. Olha só o que o salmista fala, mais uma vez Davi fala de Deus, agora na relação que Deus nutre em relação à injustiça. Olha só, Salmo 5, versículos 4 e 5. Salmo 5, versículos 4 e 5. Olhem só o que nos diz aqui a palavra, ó. Pois tu, veja, não és Deus que se agrade com que gente? Que se agrade com que gente? Que se agrade com que gente? Porque a gente tem dificuldade de falar isso. Está vendo como a gente tem dificuldade? Deus não se agrada da iniquidade. A gente nem o meu que vergonha, porque a gente sabe que nós somos iníquos muitas vezes. Isso para nós é um atestado de comprovação
das nossas falhas perante Deus. E a gente procura ter vergonha, a gente procura ocultar esses fatos. Essa é a realidade humana, meus irmãos. Infelizmente, o evangelho de hoje não traz isso. É um evangelho açucarado, é um evangelho modificado, que procura atender às necessidades sentimentais e terrenas das pessoas, quando na verdade não é isso. O evangelho é para atender, primariamente, às nossas necessidades espirituais. Então, o salmista fala aqui, Deus não é Deus que se agrada com a iniquidade, Ele tem ódio do pecado da iniquidade, ódio, um ódio santo, e ele complementa, e contigo, veja, com Deus, não subsiste o quê? O mal. Não existe compatibilidade entre Deus e o pecado, entre Deus e a transgressão. Ele pune o pecado, Ele pune a transgressão. Essa visão de Deus, ela está meio que fora da nossa realidade evangélica. Não é à toa que você tem os coaches aí, os coaches evangélicos, que fica só levantando o astral das pessoas, mas não mostra a sua realidade espiritual e mandam muito para o inferno, a começar deles mesmos, que, como dizia um certo pregador, se não se voltarem dos seus maus caminhos, vão sair do palco, que é o púlpito deles, para cair no colo de Satanás. Essa que é a grande questão, e muitos pregadores estão inseridos nessa realidade. Parece ser duro, mas é real. Então veja, com Deus não subsiste o mal. Versículo 5, olha só: os arrogantes não permanecerão à tua vista. À vista de quem? De Deus. Os soberbos, os prepotentes, Deus ele nem os enxerga. Deus quer se ver longe deles. E ele complementa: aborreces a todos os que praticam a iniquidade. O ser humano pode até ser, em termos humanos, uma pessoa virtuosa, um bom pai de família, a gente não nega isso, um bom funcionário, um bom cidadão. E quando a gente vê essas coisas, meus irmãos, isso se chama graça comum de Deus, graça geral de Deus. Mas isso não é graça espiritual, é diferente. Então às vezes a gente termina confundindo uma pessoa religiosa, uma pessoa ética, pelo fato de que ela vive essa vida, ela esteja, vamos assim dizer, um degrau mais próximo da salvação. Não, meus irmãos, porque em termos espirituais ela está tão desesperada, ela está numa situação tão insatisfatória perante Deus, como uma pessoa que vive mergulhada no pecado. Em termos espirituais é a mesma coisa, e como o texto diz aqui, Deus ele aborrece essas pessoas, Deus aborrece toda e qualquer iniquidade. Então, essa é a situação. O homem é pecador, e a gente já viu isso, e Deus ele não tolera o pecado. Não foi à toa, meus irmãos, que Deus, isso lá, desde o jardim do Éden, determinou que o pecado ele recebesse como sentença a morte. Foi por isso que lá em Gênesis capítulo 2 versículo 15, a Adão Deus disse, em relação ao fruto proibido, ao fruto do conhecimento do bem e do mal: no dia em que dele comeres, certamente, Deus disse o que a Adão? Isso era uma morte física, que aconteceu 900 anos depois. Isso é uma morte também espiritual, por causa do afastamento de Deus. Isso também, caso não se resolvesse, se transformaria em uma morte eterna. Porque quando nós falamos de morte, biblicamente falando, a gente tem que ter essas visões. Morte no sentido físico, quando você parte dessa para melhor, no caso de um salvo, né? Quem não é salvo não parte para melhor, parte para pior. Morte espiritual, afastamento da comunhão com Deus. E morte eterna, que é a separação definitiva de Deus. Então, morte na Bíblia, ela é tratada nesses três aspectos. E quando Deus disse a Adão, certamente morrerás, envolvia esses três aspectos: morte física, morte espiritual, morte eterna. Não aconteceu a morte eterna porque Deus providenciou a salvação. Então, o pecado, meus irmãos, o pecado, minhas irmãs, um só pecado, ele é suficiente para colocar as pessoas
em uma situação de condenação. Suponhamos a seguinte condição: uma pessoa nascesse e que durante a sua vida toda ela só tenha cometido um pecado na vida, seja de palavras, seja de pensamentos, seja de ações. Esse único pecado que porventura ela tivesse cometido na sua vida seria suficiente para poder dar a ela a condenação eterna. Mas como? Lá em Romanos 6:23 é dito que o salário do pecado é o quê? E lá em Tiago, abram aí por favor, Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículos 10 e também versículo 11. Nos é dito, meus irmãos, minhas irmãs, que quando a gente comete um pecado, a gente se torna passível de receber a condenação por todos os demais. Um só. Olha só como Deus ele é exigente. E mais uma vez eu destaco isso para vocês. O nosso grande problema é que a nossa visão de Deus não é assim. Muitas vezes a gente vê Deus como um ser bonachão, um velhinho lá, que no final das contas resolve tudo, resolve todos. Não é assim. Não tem jeitinho para Deus. Talvez isso decorra da realidade que a gente vive nacional, né? Porque se diz que o Brasil é um país do jeitinho, né? Tanto é que tem a expressão jeitinho brasileiro. Então para tudo a gente tem um jeitinho, mas para Deus não, meus irmãos, não tem jeitinho não, de jeito nenhum. Olha só, Tiago capítulo 2, versículos 10 e também o versículo 11. Olha só como o único pecado nos inseria numa realidade de estar em completa transgressão de todos os demais e por isso sermos passíveis de receber o juízo de Deus. Olha só, Tiago capítulo 2, versículo 10 e também o versículo 11. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Pois qualquer que guarda toda a lei, aqui o decálogo, os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra a teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. A lei de Deus, o decálogo. Pois qualquer que guarda toda a lei, veja, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado Tá vendo aí, meus irmãos? Que coisa, hein? Se você comete uma só transgressão, para Deus é como se você tivesse cometido todas as transgressões. Diante disso, meus irmãos, há salvação partindo do ser humano? Diante disso, há redenção partindo daquilo que a gente pode fazer? Não. E qual é o resultado inevitável? A morte, como os irmãos já falaram, porque o salário do pecado é a morte. Olha só o que diz aqui Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Se você analisar bem, foi isso que aconteceu no Éden. Deus tinha dado uma só ordem a Adão: Adão, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia que dele morrer, certamente, no dia que dele comer, certamente morrerás. Aquilo ali foi suficiente, meus irmãos, para que o pecado adentrasse a existência humana, para que o pecado ele se espalhasse por toda a raça humana. Um só ato. Ezequiel 18, versículo 4. Olha só o que Deus diz. Ezequiel 18, versículo 4. Diz o seguinte, eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor, como a alma do Pai, também
a alma do filho é minha. E veja como Deus conclui aqui esse versículo: a alma que pecar, essa, está vendo aí, meus irmãos? E aí? Estamos num drama, estamos numa situação insolúvel, sem solução, porque você olha para o Salmo 14, diz que todos os seres humanos se extraviaram. Você olha para o outro lado, Deus dizendo que quando nós cometemos uma só transgressão, é como se nós estivéssemos sendo culpados de todas as demais. E aí? E agora? Como é que a gente vai resolver essa situação? E aí? E agora? Como é que a gente vai sair dessa enrascada, dessa encruzilhada, desse labirinto espiritual? Aqui o negócio se torna aterrador. Mas lembre-se, isso aqui é uma parte da verdade. Existe uma outra parte da verdade que a gente não pode esquecer. E que outra parte da verdade é essa? Vamos lá, olha só o último parágrafo que nós temos aí, olha só. É nesse contexto sombrio que entra a expiação de Jesus Cristo. É a nossa luz no fim do túnel. E que luz, hein? Não é uma locomotiva não, né? Porque muitas vezes as pessoas veem uma luz no final do túnel, é uma locomotiva que vem contra ela, pá! Não, aqui é a luz da solução, propriamente dita, entendeu? Aqui é a luz da solução, propriamente dita. Então, é nesse contexto sombrio que entra a expiação de Jesus Cristo. De um lado você tem Deus, santo, justo, bom. Do outro lado você tem as exigências de Deus para nós. Do outro lado você tem a nossa triste realidade de nós não estarmos no nível que Deus exige que nós estejamos. E aí nós nos tornamos passíveis de receber a sua justiça. O contexto é sombrio. Mas olha só como as coisas elas serão resolvidas, porque uma equação difícil como essa, impossível de ser resolvida como essa, ela só encontra a solução dentro das fórmulas divinas, dentro das fórmulas de Deus. E como foi que isso aconteceu? Vamos lá. Uma vez que o homem teria que morrer para reparar a santidade de Deus, para satisfazer a sua justiça, a justiça de Deus, aí veja, Cristo ele assume esse lugar, sofrendo e morrendo injustamente. Eu quero destacar aqui esse adjetivo, injustamente, essa qualificação, injustamente. Cristo ele sofreu e morreu injustamente em nosso lugar. Estão lembrados? Isso desde a definição que a gente deu, definição domingo passado, que a expiação ela traz consigo a necessidade de um substituto, de alguém que assuma o nosso posto, de alguém que assuma o nosso lugar. Então é nesse sentido que Cristo ele é o nosso substituto. Eu não podia pagar pelos preços dos meus próprios pecados. Eu não podia pagar o preço pelos pecados do meu próximo, porque eu também tenho os meus. Vai ficar complicado, porque está todo mundo dentro de uma situação só, entendeu? Então tinha que ser alguém além de nós, tinha que ser alguém diferente de nós, mas tinha que ser alguém que sofresse como nós deveríamos sofrer. Aí sim você consegue ter solução para esse grande problema, para essa difícil equação. Então veja, através do sacrifício de Cristo, Deus ele fez justiça punindo o pecado. Deus ele pune o pecado. Deus ele não inocenta o pecado. Não, porque se ele assim o fizesse, meus irmãos, ele seria um Deus injusto. Já pararam para pensar? Já pararam para pensar nisso? Se Deus chegasse assim, é uma hipótese, isso não existe, isso nunca vai existir. Se Deus chegar assim para nós e dizer, eu vou perdoar você simplesmente porque eu vou perdoar você, Deus seria injusto. Porque de um lado ele exige obediência, de um lado ele exige retidão. Então ele iria entrar em contradição quando ele perdoasse simplesmente por perdoar. Não. Se a lei dele exige morte para quem transgride, alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer para que a justiça de Deus venha a ser satisfeita. E é justamente por causa disso que Cristo ele vem e morre como substituto em nosso lugar, para que a justiça divina ela pudesse ser atendida e o pecado punido. O pecado
ele sempre vai ser punido. A grande questão é que em nós, ele não foi punido em nós, ele foi punido em Jesus Cristo. Mas a punição teve, porque Deus teria que ser justo. Como também, veja, a partir do sacrifício de Jesus Cristo, Deus ele demonstra seu amor. Por quê? Porque nós não fizemos nada para obter esse perdão. Porque Deus simplesmente nos amou. Aí sim, um ato dele nos amar, desde antes da fundação do mundo. Então, ele resolveu essas duas coisas, que para nós seriam insolúveis, não teria resolução. Ou seja, Deus num ato só, ele foi justo porque puniu o pecado em Jesus Cristo. Mas também Deus ele foi justificador, porque através do sacrifício de Jesus Cristo, ele perdoou todos os nossos pecados. Foi isso que Paulo falou, meus irmãos, no texto que a gente leu no início do nosso estudo da manhã de hoje. Voltem aí, por favor. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Está vendo, meus irmãos? Está vendo, minhas irmãs? Tinha que ter sacrifício. Cristo teria que vir. Não tinha uma outra forma de salvação que não passasse pela cruz. Essa semana que a gente vai ter é a chamada Semana Santa, né? Onde as pessoas vão relembrar a paixão de Jesus Cristo. E isso se faz necessário, a gente ter essa lembrança. Se faz necessário a gente ter aquela visão tão horrível que a gente consegue ter, pelo menos através de algumas representações do que foi a cruz de Jesus Cristo. E nesse sentido, o filme Paixão, de Mel Gibson, talvez retrate melhor do que os demais, né? Como Cristo realmente sofreu. Tanto é que ele é bem impactante, vamos assim dizer, entendeu? Mas é dali para pior, o que foi que aconteceu com Jesus Cristo. Às vezes a gente não gosta de olhar para isso não, mas às vezes a gente tem que ter essa noção, para que a gente possa valorizar a nossa salvação, para que a gente possa ser grato pela nossa salvação, porque ele teve que passar por tudo aquilo ali, do contrário, não haveria salvação. Nós não temos boas obras, nós não temos virtudes, nós não temos qualidades, nós não temos nada para apresentar de Deus. A Bíblia diz que as nossas melhores obras para Deus, de acordo com o que fala o profeta Isaías, são trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Não quero nem saber o que significa isso. São as nossas melhores obras diante de Deus. Fulano de tal não é convertido não, mas uma pessoa tão boa. Pode até ser, em termos humanos, mas espiritualmente falando, ele não é. Ok? Do contrário, a Bíblia estaria errada. E a Bíblia não está errada. Então vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 25, versículo 26. Vou pegar do versículo 24. Vou pegar do versículo 23. Diz o seguinte, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão lembrados que eu disse agora há pouco? Salvação não é um complemento para a vida do pecador, não. É a maior necessidade que ele tem. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então veja, na nossa redenção há graça, porque nós recebemos essa dádiva de Deus, mas a justificação em si, a redenção em si, ela não tem graça, porque Cristo teve que morrer. A gente recebe pela graça, a gente não faz nada para receber, mas teve alguém que fez. Então para nós ela é graciosa, para Cristo não, ele teve que pagar o preço. Paulo segue: a quem Deus propôs essa redenção no seu sangue, no sangue de Cristo. Até porque, conforme fala o autor aos Hebreus lá no capítulo 9, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como propiciação mediante a fé, veja, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É por isso que no Antigo Testamento havia perdão através de sacrifício de animais. Mas sacrifício de animais não produz perdão.
E por que ela produzia? Porque ela apontava para o sacrifício, elas apontavam para o sacrifício maior de Jesus Cristo. E quando os judeus faziam aquele sacrifício pela fé no Messias que viria, eles recebiam perdão pela fé, mas não era o sacrifício em si de animais, porque sacrifício de animal não paga pecado, certo? Versículo 26: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo. Ele quem? Deus. Ser justo. Por que Deus foi justo? Porque ele penalizou os nossos pecados na pessoa de Jesus Cristo. Ele foi justo, ele não deixou de ser justo. Mas não só isso, e o justificador, o perdoador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, a cruz, ela é um lugar, eu sempre gosto de dizer enigmático, mas na verdade talvez o adjetivo não seja esse, mas a cruz é um lugar espetacular, porque são resolvidas coisas que nós não resolveríamos, de tal forma, perfeitamente falando, que a gente fica assim, boquiaberto, porque na cruz, Deus, ele foi justo punindo o pecado. Na cruz, Deus, ele foi bondoso e justificador, porque nela ele perdoou o nosso pecado. Com uma coisa só, ele resolveu duas coisas. Resolveu esse problema, meus irmãos. Então na cruz Deus se torna justo, punindo o pecado. Na cruz Deus é justificador, porque nela ele perdoa o meu, o seu, os nossos pecados. Louvado seja Deus. Nunca esqueça da cruz. Nunca esqueça da cruz. É por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios que a mensagem da cruz, ela é loucura. Agora eu não me lembro se é 1 ou 2 Coríntios, mas é num dos dois. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura. Realmente, para o perdido é, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Então, perceberam? De forma mais detalhada, Cristo tinha que vir, Cristo tinha que morrer, Cristo tinha que sofrer injustamente. Do contrário, meus irmãos, não haveria salvação para nós. Era a única forma para que Deus não fosse injusto, para que Deus pudesse revelar a sua bondade, para que Deus pudesse manifestar o seu amor, tinha que ser obrigatoriamente a cruz de Jesus Cristo. E nessa cruz nós nos encontramos pela graça do nosso Deus. Em estudos anteriores nós vimos que Cristo é o mediador da nova aliança. Isso ocorre porque ele veio expiar, daí onde vem a palavra expiação, os pecados do seu povo. Por isso conquistou, veja, uma segura redenção. Eu acho até que está grifado, né, isso aí, para poder dar o destaque. O acesso a Deus só é possível por causa da expiação de Cristo. Então, meus irmãos, tem que ser através de Cristo. Não são religiões, não são filosofias. Cristo, Cristo, Cristo. Portanto, não há outro caminho que nos leve a Deus. Aqui em Atos, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 12, foi dito, o apóstolo Pedro disse, que não há um outro nome, nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, somente Jesus. E diante disso, algumas lições podem ser aprendidas. Colocamos pelo menos 3 aqui. A primeira delas, irmãos, irmãs, estejamos seguros da nossa salvação. Pode ter certeza disso, você é salvo. Você é eternamente salvo. Você é seguradamente salvo. Se a base da sua salvação está na pessoa de Jesus Cristo, o maior de todos os nossos problemas foi resolvido. E qual é o maior de todos os problemas da humanidade? É o problema do pecado. Ele nos leva à condenação, ele nos leva ao afastamento de Deus. Então ele foi resolvido por quê? O próprio Filho de Deus, ele atendeu às demandas divinas e nele mesmo ele adquiriu o perdão para os nossos pecados. Então repouse nisso e de segurança para a sua alma. Então você não foi salvo hoje para se perder amanhã, ser salvo depois de amanhã e na próxima semana se perder de novo. Não, meus irmãos, não existe isso. Quando Cristo salva,
Ele salva mesmo. É por isso que nessa lição que vai vir não, mas na próxima a gente vai ver que a expiação de Cristo, ela foi uma expiação eficaz e ela foi limitada apenas aos eleitos. Não é que ela não tivesse potencialidade de salvar todos, ela tem, ela teria, ela teve, mas ela foi destinada apenas àqueles aos quais Deus destinou para a vida eterna. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, a gente vai ver lá na frente. Então, tenha certeza, não por causa de você, tenha certeza, não por causa do que você faz, tenha certeza, não porque você deixa de fazer algo, não, tenha certeza da sua salvação por causa do sangue de Jesus Cristo. Em segundo lugar, tenha certeza do perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes a gente vive determinadas crises existenciais, às vezes a gente vive determinadas crises espirituais, porque talvez a gente não tenha a devida noção, ou nós tenhamos esquecido da eficácia do sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, não há um pecado só que porventura a gente venha cometer, para o qual Cristo não tenha sofrido, ou pelo qual Cristo não tenha sofrido lá na cruz do Calvário. Ele sofreu por todas as nossas transgressões, por todas as nossas iniquidades, e o que se requer de nós, para que a gente possa receber o perdão que Cristo já adquiriu? Confissão, confissão, confissão. Então a gente precisa ter essa noção. Às vezes a gente vive inquieto, a gente fez coisas que não deveria fazer, praticou coisas que não deveria praticar. Sim, isso deve nos entristecer, sim, isso deve nos abater, mas presta uma coisa: quando você estiver com essas angústias, leve-as para a cruz de Cristo. Faça como o peregrino fez, com o peso do seu pecado. Ele soltou o fardo do seu pecado debaixo da cruz, e é assim que a gente deve fazer. E por isso nós temos as nossas orações de confissão, por causa do sangue de Jesus Cristo. Como diz aqui 1 João capítulo 1 versículo 7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, todo, absolutamente todo. Então tenha certeza do perdão dos seus pecados. Quando você precisar desse perdão, volte para Deus, volte para Jesus Cristo, e assim quite, toda e qualquer dificuldade que você tenha com Deus. Por fim, anunciemos a expiação como o único livramento da condenação. Anunciemos a expiação como único livramento para a condenação. É o que a gente falou. O anúncio do Evangelho consiste em a gente notificar os homens dos seus pecados, consiste em notificar os homens do juízo de Deus, consiste em anunciarmos aos homens a condenação de Deus, mas não é apenas um terrorismo religioso. Além da gente mostrar essas coisas que são reais e verdadeiras, a gente tem que mostrar a solução do problema. E qual é a solução do problema? A solução do problema é a expiação de Jesus Cristo, o perdão que Cristo adquire para os nossos pecados, para as nossas transgressões. É isso que Paulo fala lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Essa deve ser a mensagem que deve resumir o nosso evangelismo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus ele o fez pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, todo e qualquer pecador, seja lá quem for, quando se volta para Jesus Cristo, quando confessa seus pecados, recebe dele a sua justiça. E é isso que a gente deve fazer quando nós pregamos o Evangelho.